Hoje, o Conversas que Curam, a gente vai falar de autoamor. Quando a gente fala de autoamor, né, de amor, né, falar em amor, a gente já imagina relacionamento. E não deixa de ser o autoamor um relacionamento, e é um relacionamento amoroso, eu vejo assim, né? Porque é o relacionamento da gente com a gente mesmo. E então, assim, se pudesse definir o que é autoamor, tem várias definições, mas eu diria assim que o autoamor é o cuidado e uma aceitação incondicional por quem a gente é. É reconhecer, a gente conseguir reconhecer o nosso próprio valor, é cultivar o autocuidado físico e emocional, né? E, e se olhar, conseguir se olhar com um pouco mais de consciência, de acolhimento, de gentileza. Eu acredito que isso aí vai englobando, né, o autoamor. O autoamor, no caso, é uma construção diária, né? São sucessivas escolhas que a gente vai fazendo no nosso dia a dia, são atitudes. E dentro dessas escolhas que a gente vai, no dia a dia, na correria do dia a dia, quantas vezes a gente não se abandona, né? A gente está ali, tá vivendo, está trabalhando, está cuidando, e muitas vezes se abandonando também, né? Porque a gente esquece do do nosso amor próprio. Quantas vezes a gente tá cansado, estressado, se incomodou no trabalho, ou se decepcionou, tá com problema, e, e aí não quer fazer nada. Assim, hoje eu vou tirar o dia para mim. Só que toca o telefone, alguém chama, ou chega alguém na tua porta pedindo ajuda, ou vem alguém, te traz um problema, ou te faz um convite, né, te pede para ir a algum lugar e tu acaba cedendo, acaba não tá, não tá com vontade, mas enfim, parece que aquele compromisso te chama. E aí acaba, né? Acaba fazendo uma social, acaba tentando resolver, tentando ajudar, né? E te deixando um pouquinho de lado. Então, eu acho muito importante a gente falar de auto-amor, porque a gente precisa se escolher, né? A gente precisa entender que é preciso dizer não, né? Que é preciso dizer hoje eu não estou bem, hoje eu não quero, se colocar em primeiro lugar, né? E isso não é egoísmo, é uma questão da gente se olhar para as nossas dificuldades, para as nossas necessidades, se priorizar um pouquinho, né? E a gente esquece isso muitas vezes no dia a dia, né? E às vezes, nessas ocasiões em que a gente diz sim para o outro, né? Contrariada, sem estar querendo fazer, ou cansada, ou abrindo mão, né, de alguma coisa para gente, para ajudar ou para dizer sim, a gente está dizendo não para a gente, né? Eu estou dizendo sim para o outro, mas eu estou dizendo não para mim. E, e o auto-amor, ele implica um autorrespeito, né? E eu não me respeito. Quando eu digo não para mim, eu não estou me respeitando. E se eu não me respeito, é uma bola de neve, né? Se eu não me respeito, quem é que vai me respeitar? Então, muitas vezes as pessoas passam por cima da gente, muitas vezes a gente é ofendida, a gente se sente colocada de lado, mas muitas vezes a atitude é nossa mesmo, né? A gente não se dá conta, mas a gente permitiu. A gente não se amou, a gente não se respeitou, né? Então, eu acho bem legal, assim, falar sobre isso, pensar sobre isso, principalmente olhar para essas coisas, né? E quantas vezes a gente diz pra gente mesmo, que burra, ah, mas que idiota que eu sou, né? Quantas palavras a gente usa, né, para se autoelogiar, né? Que droga, sem falar, né, palavrão, sei lá, mas eu sou uma tonta mesmo, eu fiz isso, isso, isso. Ah, mas que idiota. Muitas vezes a gente se menospreza e nem se dá conta, né? Não, muitas vezes para os outros a gente tem mais paciência, a gente tolera, né? E esquece de se tolerar e de se amar, né? Tudo é o amor, né? Esse auto-amor que a gente muitas vezes não enxerga na gente, né? Porque, porque auto-amor é um caminho. A gente não precisa ser tão dura com a gente mesmo, né? A gente tem que aprender que a gente precisa de carinho, né? A gente precisa de atenção também.
e não dá para normalizar essa coisa de só oferecer, oferecer, se doar para os outros e não acabar não se cuidando, né? Não se abraçando, não se olhando. Que muitas vezes a gente dá, né? A gente se doa, a gente dá o tempo da gente, que às vezes a gente nem tem, dá tempo, né? A gente dá um amor que a gente não tem, o dinheiro que vai fazer falta, a gente dá atenção para as pessoas, né? Uma atenção que eu não tenho comigo, a gente dá a gentileza que nos falta. Com os outros, assim, muitas vezes a gente se doa, né? Se trata os outros assim com mais carinho, com aquele carinho que a gente não se trata, né? E a gente precisa, em primeiro lugar, se abastecer muito para poder transbordar, né, a tolerância, esse cuidado. Então, se a gente se ama, se a gente está se cuidando, se a gente está aprendendo nesse caminho de se amar, aí a gente vai poder transbordar, né, esse amor para os outros, né? Então, eu acho que é importante isso, né? Quando eu penso em auto-amor, eu penso em toda essa questão aí, que tem muito a ver com autoconhecimento, que tem muito a ver com a vida, né? Primeiro eu quero agradecer as pessoas que estão aqui, né, nos prestigiando, os meus familiares, meus amigos, né, muito obrigada por estarem aqui, por confiarem em nós, né, nesse momento que é bem importante a gente saber que os amigos nos prestigiam e confiam no que aquilo que a gente vai dizer, né. O auto-amor muitas vezes passa despercebido. E as pessoas, nós nos perdemos nesse quesito, né? Deixando de olhar para nós em termos de pensar assim, o que nós realmente estamos fazendo conosco, né? O que eu estou fazendo na vida, o que eu quero da vida, o que é importante para mim. E não é egoísmo, é se dar o próprio valor, né? Se buscar o seu próprio valor. E esse valor está inserido uma série de coisas, né? O autoconhecer-se é uma das para mim, né? Na minha concepção assim, é a maneira mais porque foi a minha experiência, né? Que eu só me descobri quando eu fiz o autoconhecimento. Porque daí a gente pode realmente se analisar, né? E ver por que nada dá certo para mim, né? Por que tudo que eu faço não dá certo? Por que os meus relacionamentos são sempre assim? Por que os meus relacionamentos não dão certo? Existe falta de respeito, né? Existe distanciamento. Em relação não só ao relacionamento amoroso, mas o relacionamento familiar e de amizades também, né? Por que nada é duradouro comigo? Por que as pessoas não me entendem? Eu falo uma coisa, as pessoas entendem outra. Porque nós, muitas vezes, não nos valorizamos como deveríamos nos valorizar, né? A gente se preocupa muito. Vamos dar de um exemplo assim, né? Uma mãe, né? Ela se preocupa tanto com os filhos são em primeiro lugar, né? Em todas as situações. Ela cuida dos filhos, ela cuida da casa, primeiro eu amo meus filhos, eu cuido dos meus filhos e tudo mais. Só que daí, nesse meio tempo, ela se abandona, porque ela não tem tempo de olhar para ela, né? Ela põe a roupa mais simples, o cabelo esgrandenhado, ela anda de qualquer jeito, e os filhos, mas tu não te arruma, mas não tenho tempo, só estou cuidando de vocês, né? Então, é um abandono total. E isso aí é muito, muito, muito sério, gente. Porque esse abandono ele reverte em dor física, reverte em doenças, na maioria das vezes doenças, né? E o vitimismo, porque tipo assim, porque quando tu cuida muito do outro, tu sempre quer um retorno, né? Tu acaba querendo que alguma coisa retorne para ti. E quando não há esse reconhecimento, daí começa a vir as dores, vir a insatisfação,
Daí vem aquela coisa, ah, comigo tudo é sempre assim, eu faço tudo para os outros e ninguém me nota, ninguém reconhece, né? Mas por que que ninguém reconhece? Porque se a própria pessoa não se reconhece, a própria pessoa não se cuida, né? Não se dá valor, não vai no médico, não cuida da alimentação, não faz um exercício físico, né? Não, ela só passa para, só tem obrigações, né? E não tem momento de lazer. E o de lazer para ela, tempo para ela, né? Se dá esse tempo. E isso tudo tá inserido uh, em todos os aspectos, o pensamento, né? O pensamento é o primordial no seguinte, que a pessoa passa muitas vezes fazendo esse tipo de coisa, ou até no trabalho, tudo vai para cima dela, ela que sabe tudo, ela que resolve tudo, ela é a boa samaritana. E se sente assoberbada de trabalho, né? E por que que ela faz isso? Porque ela toma conta de tudo, ela sabe tudo, ela vai à frente de tudo. E ela sempre fica para trás, ela fica sempre para trás. E isso sempre ficando para trás, cada vez mais insatisfeita, mais triste, mais aborrecida e mais se sentindo vítima, né? Do meio em que vive, das pessoas com quem ela convive, né? O marido, nada vai ficar bom se a pessoa não está bem. Tudo, não, nada fica bem para ela, né? Porque ela está insatisfeita com ela mesma. Então, o cuidar dos seus pensamentos, cuidar da sua maneira de ser, né? Se dar esse tempo para ver o que realmente ela precisa, o que é que eu estou fazendo comigo, né? Isso é um trabalho terapêutico, né? Muitas vezes a terapia ajuda, né, a descobrir essas falhas e essas crenças, né? Essas inseguranças, porque a gente vem trazendo isso da nossa criança, né? Porque a gente, muitas vezes, os pais também faziam a mesma coisa, trabalhavam, te davam pouca atenção, era aquela função toda, tu não tinha tempo. Os pais não eram amorosos porque não tinham tempo, né? Só tinham obrigações. E tu vai ficando de lado e tu vai achando que a vida é assim, de todo mundo é assim, que tá tudo certo. Só que tu nunca tá satisfeita, tu tá triste, tu tá aborrecida, né? A terapia é uma coisa muito boa que nos ajuda nesse sentido da gente se autoanalisar, se autodescobrir, né? Então, a importância de se dar essa atenção, né? Descobrir que realmente o que eu estou fazendo nessa vida, né? Então, para manter um pensamento bom, saber quando um pensamento negativo vem, a saber sair daquele pensamento, voltar para um pensamento bom, isso tudo faz parte do auto-amor, porque quando a gente, vamos supor, acorda assim, bah, meu dia hoje, o que eu tenho tanta coisa para fazer, eu não vou dar conta, que droga, é tudo eu para fazer tudo, não tem. O dia vai começar que é uma coisa, não tem outro jeito, né? Não tem outro jeito, o dia vai ser daquele jeito ali. Mas a pessoa está acostumada com aquilo ali e não sabe por que a vida fica naquele turbilhão, né? Então, a gente, com a terapia, nós vamos aprendendo a nos autoconhecer e a nos autodescobrir e descobrir onde é que estão as nossas falhas, né? Falhas conosco mesmo, que não nos deixa feliz. O que é que não me deixa feliz? Por que eu estou vivendo dessa forma? Né? Então, o buscar ajuda, o buscar conhecimento, né? É a melhor forma. Caminhada, porque a caminhada ela é ótima, porque tu vai caminhar, tu vai olhar, tu vai ver diferente, vai ver coisas diferentes, pessoas diferentes. Então é agradável, vai receber o sol, vai receber o vento, vai receber o frio, vai receber o calor. Isso tudo é importante para nós, para a gente despertar a consciência do nosso próprio valor, né? Do nosso próprio amar-se, né? A gente Quando a gente se ama, a gente consegue entender melhor o outro, consegue entender o filho, consegue entender o marido, porque tu te conhece, então tu sabe qual é o problema deles, e daí tu não vai te sentir naquela situação de vítima, de coitadinha, de eu faço tudo, só sobra para mim, eu não tenho tempo para nada, né? Isso é um hábito, é um costume, é uma fuga também, né? Que a pessoa
foge, não quer se descobrir, não quer se achar, então ela faz tudo para todo mundo, enquanto ela fica ali, deixada, põe ela na gaveta e fica ali na gaveta. E uma coisa parada, estagnada, não cria. Difícil para a gente se olhar. Às vezes a gente vai enxergar coisas que a gente não quer enxergar, né? Então, acontece muito, né? A correria do dia a dia, não tenho tempo nem para caminhar. Aí a gente está aqui falando, né, do auto-amor, em se cuidar, e aí a pessoa que está do outro lado assim, tá, mas eu não tenho tempo, eu acordo às 7 da manhã, eu tenho isso, eu tenho trabalho, eu tenho os filhos, eu tenho. Não, mas não tem um tempinho para si. Tu não vai chegar, te olhar no espelho e dizer, bom dia, hoje no fulano, né? Dizer o seu nome, bom dia, que dia lindo tu tem, tu é ótimo. Conversa contigo mesmo, na frente do espelho que seja, né? Mas às vezes a pessoa se ocupa de tanta coisa que também para não se olhar, para não olhar para dentro dela e ver alguma coisa que daqui a pouco ela vai ter que mexer e ela não está preparada, né? Não quer, né? Ou não consegue, ou não está no consciente, é tudo meio inconsciente, é difícil. Então, a questão do auto-amor está muito ligada no autoconhecimento, né? Mas, mas é um caminho, é uma coisa que a gente tem que ir se preparando, né? Fazendo escolhas no dia a dia, tentando parar um pouco. Sem o nosso auto-amor, sem essa nutrição, a gente pode adoecer, né? Porque a doença, esses dias eu estava escutando, né, uma pessoa, uma palestra, e a pessoa dizia, né, que a doença é o desamor. Onde tem doença não tem luz, né? Onde o corpo está com um órgão, está doente, ele não tem luz ali. Então, o que a gente precisa? A gente precisa se amar, a gente precisa encher de luz o nosso corpo, para a gente ser saudável, não é? É fácil? Não é fácil. Às vezes a gente não consegue, é difícil se amar. Difícil se amar no dia a dia, na correria, num monte de problema. Às vezes a criação que a gente teve, né? Uma criança que nunca ganhou elogio, que nunca se sentiu acolhida, né? Vira um adulto responsável, cheio de compromisso, sabe lá, né? Cada personalidade. Mas aí, como é que ele vai ter mais dificuldade, de repente, para se olhar, para se amar, né? Por isso que a terapia é super importante. Quem pode fazer é priorizar, né? Se priorizar. Mas eu acho que tudo faz parte, né? Faz parte da nossa caminhada. E, mas é importante tentar, né? É importante tentar esse auto-amor diário, essa escolha diária, escolher cada, né, sem se culpar, sem achar que está sendo egoísta, porque isso aí até aumenta a vibração, né? Se eu me amo, se eu consigo estar de bem comigo, a minha vibração também vai melhorar. Muda tudo, as coisas vão mudando de patamar, né? Já não tem aquela alimentação, né, que nem tu falaste, aquele vitimismo, aquela coisa de só se doar para o outro e se deixar de lado. E daí tu vai conseguindo um pouquinho de amor, te alimentando, te retroalimentando de amor, tu vai conseguindo elevar tua vibração também, né? E então, eu acho bem importante a gente olhar para isso. Olhar para a terapia, olhar para si, perceber, saber que é um caminho, né? E daqui a pouco a gente tem que dizer, ah, hoje eu não consegui, hoje não deu certo, mas amanhã eu consigo. E buscar ajuda também, se for. Às vezes é um caso mais sério, às vezes a pessoa está atrolhada de dificuldade, né? Então, daí a pouco busca ajuda, né? Mas, para mim, assim, o fundamental de tudo é o amor, né? É o amor cura tudo, né? A gente se amar, para a gente poder amar os outros, a gente se cuidar, para a gente poder cuidar do outro. Né? E às vezes o outro também nem precisa de cuidado, né? A gente é que transfere. Né? É verdade. Acha que tem que estar ali, acha que ele que precisa, né? Porque a gente acha que a pessoa não tem condições. Ah, vou fazer tudo para ele, vou fazendo, mas a gente tem que deixar a pessoa bater com a, né? Se tiver que se quebrar, se tiver que dar com os burros na água, né? A gente tem que saber, né? Até onde ir, né? Não querer só se voltar para fora. A gente olha para a gente
e respeita, né? Se respeita e respeita o outro também. É bastante coisa, assim, é coisas mais profundas, assim, né? Mas que eu acho que vale a pena a gente começar, né? Começar a puxar, a olhar para esse lado aí. O que eu acho importante é que a gente faz muita confusão entre o amar alguém, né? No caso, assim, a gente acha que não, tudo que eu faço é por amor, né? Na verdade, é porque a pessoa, ela se doa tanto para o outro e acaba esquecendo dela mesma, né? Aquela doação não é amor, é uma maneira que ela tem, é uma maneira da pessoa encontrar de ela ficar cuidando do outro sem precisar olhar para si. Porque olhar para si, né, e se analisar e ver realmente o que está acontecendo comigo, por que acontecem essas coisas comigo, por que ninguém me reconhece, por que eu não consigo fazer aquilo do jeito que eu gosto de fazer, como eu gostaria de fazer. Porque ela não, se ela só se doa, ela não tem tempo, não consegue, como é que eu vou dizer assim, ter tempo para ela se ver, para ela se enxergar. É porque é mais fácil tu ficar cuidando do outro enquanto tu fica ali do lado, né? Enquanto tu fica do lado, tu fica sempre neutra, né? Tu não precisa mudar nada dentro de ti, porque a mudança, ela é complicada, ela é difícil, né? Esse se enxergar, né? Se auto-enxergar, ver, reconhecer realmente, né? Por que eu estou tendo uma vida assim, dessa forma, é complicado, porque muitas vezes, quando tu fala para a pessoa, mas tu tá fazendo dessa forma, mas eu sempre fui assim, eu sempre fui desse jeito, e daí mudou alguma coisa, te acrescentou esse assim, mas a minha mãe também era assim, minha mãe era assim, minha mãe agia assim, gente, tem que mudar. Se não, se tu tá fazendo, tá repetindo o que teus pais, sua família fizeram e não tá dando certo para ti, então tu tem que mudar alguma coisa. E o que tu tem que mudar nisso aí, né? Mas isso É, aí, esse autoconhecer-se, ele é complicado, ele é difícil, não é uma coisa simples, não é uma coisa fácil, porque a gente fica resistente, porque a gente, mas eu faço tudo certo. Eu pensava eu estou batendo na tecla, né? Mas é uma coisa que a gente tem o hábito, né? De cuidar demais dos filhos, né? Além de que aquilo que a Mag disse, que anula, né? A gente anula as pessoas que a gente ama, achando que eles não têm competência. A gente pensa, não, estou protegendo, estou fazendo por ele, né? Daí isso aí faz com que a gente não consegue nem deixar a pessoa ser como ela é. A gente quer suprir aquilo tudo ali, né? E isso faz com que daí tu não tenha tempo para te enxergar, para te fazer, ver o que é que eu estou fazendo comigo que eu não estou conseguindo. Por que isso está se repetindo, né? Então é importante se autoconhecer, parar e olhar por que não está dando certo para mim? Por que as coisas não dão certo para mim? Por que eu não sou feliz por causa disso? Porque a gente fica repetindo uma coisa e fica difícil de sair daquele. Não é, eu sei que não, para mim não foi fácil. Eu achava que eu estava fazendo isso. Meus filhos são a melhor coisa da minha vida. Eu vivo por eles. Gente, isso é amor. Isso não é amor. Isso aí é, é apego, é egoísmo. Por incrível que pareça, isso é egoísmo. Porque a gente pensa que a gente fica feliz, só vai ficar feliz se os filhos estiverem felizes. Mas como é que eles vão aprender alguma coisa se eles não quebrarem a cabeça como nós quebramos também, né? Então, não tirar as pedras do caminho. Então, é isso que a gente tem que se dar conta. Não confundir o amor com apego, com dependência, porque a gente também fica dependente deles. Porque a gente se agarra naquilo ali, de fazer aquilo ali é a tua vida, aquilo ali, é tudo para mim, eu fazer isso aí é tudo para mim. Ele só vai te anulando e tu não chega a lugar nenhum, né? Então, eu sou super protetora até hoje, né? Esses dias meu filho disse, meu Deus, essa super proteção me sufoca. E é uma coisa que a gente faz.
E que bom que dizem, que daí tu te dá aquele limite, né? Eu acho muito importante. Eu acho bom demais, porque daí tu aprende, né? Como é que é? É o alerta para tô passando do limite, tô ultrapassando o limite, né? Então, a importância de saber que a mulher tem que ser respeitada, né? A mulher tem que ser livre e respeitada, para respeitar e também dar liberdade, né? Porque isso é a importância da confiança, né? Da confiança e da autoconfiança. Uma coisa que as mulheres têm que terem consciência de que o respeito, né? A sua independência, a maneira de como fala contigo, né? A maneira como a pessoa te trata, né? Isso é violência, seja lá qual for. Ela pode ser violência física, psicológica, moral, né? Ela pode ser uma violência patrimonial, né? E também a sexual. Tudo isso é violência. Então, para mim, assim, a mulher tem que ter muito cuidado hoje, tem que estar alerta para ver, para sentir onde é que eu estou sendo, estão abusando de mim, o que é que isso é realmente amor, isso é o querer o meu bem, porque na verdade o que acontece é que quando tu tem um par verdadeiro, ele quer o teu bem, né? Ele, alguma coisa que tu faça que não tá certo, que ele acha que não é certo, ele vai te dizer aquilo ali, mas não vai te dizer para te criticar, nem para te pisar em cima, nem para ser grosseiro, nem estúpido, nem violento. Ele vai te dizer que é para tu melhorar naquilo ali, para tu ser melhor, para tu pensar e ver e ser melhor e não ser agredida, né? Para mim essa história da violência da mulher hoje tá muito muito forte em tudo isso aí, né? Eu acho que tá bem difícil das mulheres reconhecer, é muito triste. É que o que acontece é isso, né? Por trás de tudo isso está o desamor, né? A falta de amor próprio. Se eu O me falta de amo, se amor eu estou próprio. segura, se eu estou bem comigo mesmo, essas coisas eu não vou permitir, ou eu vou perceber que está acontecendo um abuso, né? Isso, A gente vai, isso. né? E queria deixar assim um recadinho, então, para resumir, assim, que a gente não precisa esperar se tornar perfeita para começar a se amar, né? Que isso é uma caminhada, que a gente precisa se acolher, né? Se acolher do jeito que a gente é. E saber que a gente está numa transformação e está tudo bem, né? Enquanto a gente continua se transformando, a gente vai se amando, é um caminho, né? Então, agradeço aí, pessoal, a participação de todos, o tempo está mais ou menos se esgotando. Vera, tu queres te dar o teu recado também e até o O que eu queria próximo. dizer é que a nossa intenção, né, é trocar, né, com vocês todos, assim, é trocar essas ideias, esses tópicos, assim, né, para que a gente possa aprender uma coisinha com a nossa experiência, né, porque nós duas já passamos por isso, né, então, como a gente sabe que isso, a busca de se autoconhecer, de se autoamar, para mim foi transformador, né? E também é um libertador, assim, né? Então, a intenção é essa aí, que a gente não é a dona da verdade, sim a experiência que nos levou a ter esse buscar esse conhecimento, né? Para poder dividir com vocês. Foi um prazer estar aqui, espero que tenha pelo menos uma semente para que desperte algo de bom em cada um de vocês. Muito obrigada pela atenção de todos. Boa noite. Obrigada pela tua participação, Vera. Prazer. E tu conversar e tal com o pessoal, mas a gente também está se abastecendo, né? É Parece que verdade. abre assim, É uma troca constante. É, troca muito boa. é Então, como muito obrigada. disseste, o auto-amor é uma conquista, né? Um aprendizado. Ele vai indo devagarinho, vai devagar e sempre. Ai, pessoal, então vou deixá-los aí. Muito obrigada, adorei estar com vocês. Verinha, adorei a tua participação aí, como sempre, Muito tá? obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigada Grande pelo abraço. convite.
Grande Outro. abraço a todos. Setembro a gente está Boa aí noite. de novo. Uhum. Beijo. Beijo, beijo.